E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Blue Lock, dessa vez para fazer as previsões do capítulo 304, que vai se chamar O Padrão dos Sonhos, que eu acredito que seja a reviravolta onde o Nagi vai descobrir como voltar pro Blue Lock. E como vai ser isso, você vai ver nesse vídeo para análise do capítulo 303, que ainda vai sair no canal, e outros vídeos exclusivos. Você tem que estar inscrito aqui, valeu gente! Rapaziada, lembrando que no capítulo 303 termina com o Nagi no fliperama. E eu já disse em alguma análise de capítulo ou previsão que quando o Nagi não tá jogando bola, ele tá jogando ali o videogame dele. E eu acredito muito que o despertar do Nagi tem a ver com videogame, o jogo. Porque assim, trazendo o que é um videogame, o que é principalmente um jogo, é onde você tem ali uma forma de entretenimento para passar o tempo com desafios. E na maioria das vezes o Nagi tá jogando o jogo para ganhar ou perder. Assim, você tá ali para ganhar, mas você acaba perdendo. E como assim? Nesse último capítulo, a gente viu o Nagi jogando o que parece um jogo de luta. Talvez Street Fighter, tá ali o nome. Deve ser isso. Onde um vai ganhar e o outro vai perder. A máquina ganha ou o Nagi ganha. Até no jogo de tiro que ele joga, que ele tá lá na escola jogando, sempre vai ter um que perde e o outro que ganha. E eu pensei sobre isso e veio na mente o seguinte: são poucas coisas que deixam o Nagi entretido, como foi o futebol para ele, mas antes do futebol eram os jogos de videogame. E eles traziam uma satisfação pro Nagi. E por que diferente do futebol, o Nagi não teve essa recaída por perder nesses jogos? Aqui a resposta é bem simples. O Nagi não sentiu na pele o que é perder de verdade, porque diferente do jogo, ele pode recomeçar se ele perder. Agora, com a eliminação do Blue Lock, ele perde essa oportunidade e chora, porque ele mesmo sabe que não tem um botão de tente de novo, restart, não existe isso na vida real. E sabendo disso, ele vê que é impossível voltar pro Blue Lock. Só que o jogo, o videogame, também pode ser um catalisador, um motor para ele despertar de forma indireta. Vou te explicar. Por que eu falo isso? Porque tem uma palavrinha que quem joga sabe, que é padrão de jogo, que é onde uma pessoa usa um conjunto de estratégia comum ou um estilo repetitivo para fazer uma jogada. E trazendo isso para o caso do Nagi, o capítulo 304 chama o padrão dos sonhos. E olha só, padrão no caso geral significa algo que serve de modelo ou referência. É uma réplica que se você fazer vai dar aquele resultado. E juntando padrão com sonhos, que significa refletir projetos ou planos que você não conseguiu realizar ou que ainda estão pendentes, algo que você deseja ainda, necessita. A gente tem então o nome do capítulo, o padrão dos sonhos, ou seja, eu acredito que nesse capítulo o Nagi vai descobrir por meio de alguém conversando com ele, ou ele vendo uma situação onde ele vai pensar, entender aquilo e descobrir um novo padrão que faz sentido para ele colocar em prática. E eu acredito que esse novo padrão nasce por meio da habilidade de videogame dele. E por que isso tem a ver com videogame? Você deve estar se perguntando. Esse background do videogame que vai dar esse novo padrão pro Nagi, esse despertar, esse novo sonho dele. Porque como é no videogame, onde o Nagi consegue se adaptar aos jogos e mesmo perdendo ele continua jogando, tentando outra vez até conseguir, é assim que vai refletir no Nagi. Ele viu que perdeu na vida real e vê que não está acabado ainda. Assim como no jogo, ele vai tentar de novo até conseguir chegar no seu objetivo. E assim como no jogo, ele vai saber como é perder, mas também como que no final ele pode tentar de novo e de novo e de novo. Então assim, o despertar vai ter alguma coisa a ver com o jogo, eu acredito. Só que como vai ser isso? Como o Nagi vai entender e assimilar essa derrota de agora e a eliminação? Pode ter várias possibilidades. Por exemplo, eu criei uma cena aqui, se liga. Como o Nagi tá no fliperama nesse capítulo, pode ter mais gente lá. E se por acaso tiver duas crianças perto dele jogando o mesmo jogo que o Nagi, e uma das crianças perde pro outro. E mesmo que essa criança que perdeu, ela fica triste, ela ainda fala assim: ei, vamos de novo, eu vou derrotar você agora. Tipo, o Nagi vê aquilo e vê que mesmo a criança que perdeu, ela não desistiu tão fácil, ela ficou ali, ela não se acomodou, ela vai buscar a vitória de novo e de novo até ela conseguir.
E mesmo essa criança que perdeu ganhar agora, a outra vai falar o quê? Ei, vamos de novo, eu vou ganhar de você agora. Sabe, tem isso de um puxando o outro, um querer ganhar do outro. E o Nagi pode ver aquilo e entender que, mesmo ganhando do Izagi naquela partida, ele devia continuar jogando e ganhando, porque o que separa o Nagi do Izagi é essa fome de querer ganhar sempre. E essa mesma fome que faz o Nagi querer sempre jogar videogame e não enjoar, ele tem um desafio para superar. É isso que deixa ele tão entusiasmado. E quando você ganha esse jogo no final, você acha outro jogo para se desafiar. E o Nagi, com um pensamento que zerou o jogo contra o Izagi, ele não foi capaz de querer algo a mais, querer vencer os jogos, por exemplo, contra o Ubers, o Barça. Ele não quis ser campeão da Liga Não Egoísta, levar o time dele ao topo. E ele estagnou, porque ele só queria jogar o jogo em que o Reu tá com ele. E antes ele queria jogar o jogo para superar o Izagi. Só que depois que encerrou o jogo contra o Izagi, ele estagnou nesse jogo com o Reu. Então, voltando pro Nagi aqui com esse negócio de jogo, pode acontecer várias coisas que podem desencadear esse novo ego dele, o despertar, mas eu gosto dessa teoria com o jogo de videogame que traz uma coisa, sabe, próxima do Nagi que ele realmente gosta. Então, para fazer uma contraparte do Nagi gostar de videogame e agora com o futebol ele tentar assimilar essas duas coisas, imagina se nesse capítulo for mostrado o passado do Nagi, que alguém trazia ele ali para jogar no fliperama e ele acabou gostando disso e alguém ensinou para ele o gosto de jogar, que foi uma coisa que ele gostou na hora porque ele estava ganhando e mesmo ele perdendo, ele podia continuar até ganhar de novo. Então isso pode fazer o Nagi, como eu disse, refletir e aceitar a proposta do time que deu valor para ele, mas eu também fiz uma teoria de que tem uma pessoa que pode deixar o Nagi voltar pro Blue Lock e jogar futebol, e eu vou deixar o vídeo aí nos cards. E se liga, já pensou se nesse próximo capítulo conta como o Nagi começou a gostar de videogame e essa paixão que ele tem, ele pega e faz um direcionamento pro futebol, para esse novo ego, porque assim, rapaziada, uma coisa é clara, o Nagi quer jogar futebol, então a paixão e a vontade ele tem. Ele quer estar ali no Blue Lock, onde tudo isso foi mostrado no capítulo 302, se eu não me engano. Ele quer estar de novo ali, como eu disse, no Blue Lock, mas falta o que nele? Um sonho maior, como o ego diz. No capítulo que ele foi eliminado, ele precisa desse sonho gigante. O Nagi acomodado sem buscar mais nada, foi o que tirou ele do Blue Lock. Então a pergunta que fica é, qual vai ser o novo sonho do Nagi? Que tá ligado com esse despertar. E pra mim vai ser o melhor atacante ou jogador do Japão. E por que eu acho isso? Porque, assim, eu não tenho base nenhuma, eu só acho porque o Izagi tem como objetivo ser o melhor atacante do mundo, de todos. E nesse caso o Nagi ia estar se juntando com vários jogadores, como o Barou, que também quer isso, o Rin quer superar o irmão dele, mas o Rin também, consequentemente, vai se tornar um dos maiores atacantes do mundo, junto do Izagi e o Barou. Então o Nagi ia estar nesse bolo para disputar isso. É uma coisa assim, genérica? Mas é a única coisa que dá pra pensar agora. Eu não vejo uma coisa assim, um sonho além disso. O Nagi tá com o Reu? Já foi isso aí, já passou. O Nagi querer a Copa do Mundo sozinho? Pode ser, mas também é um sonho do Reu próprio. Então, o único jogo, assim, a única coisa que dá pra pensar é o Nagi ser o melhor atacante jogador do Japão, que ninguém falou isso, assim, com essas palavras. O Izagi quer se tornar o maior atacante do mundo, se eu não me engano, que ele disse. Não tem nada de ser o melhor do Japão. Eu não sei. Comenta aí. O que você acha que vai ser esse sonho do Nagi, esse grande sonho que o ego disse que faltava pra ele? E pra finalizar, eu ia colocar essa parte no vídeo da análise do capítulo 303, mas já dando uma prévia aqui. Aquela última parte que aparece o Nagi e também o personagem que ele tá jogando, onde dá pra ver que o Nagi perdeu e aparece continuar em um número 3 embaixo, eu não sei se eu tô pirando, mas pra mim, se liga só, tem um significado aqui. Pra mim significa os 3 momentos de mais impacto pro Nagi no futebol. A primeira foi a derrota pro Izagi, foi a primeira derrota do Nagi no futebol. A segunda foi a eliminação da Liga Não Egoísta e consequentemente do Blue Lock. É como se fosse um jogo onde ele perdeu uma, deu restart, ele perdeu a segunda, deu restart
E agora ele pode estar se perguntando nessa última página se compensa ele dar continue, se ele quer dar continue para a terceira oportunidade de jogar futebol de novo, para ele tentar de novo. O personagem do jogo que ele está jogando serve para representar o Nagi caído e derrotado, que foi essas duas quedas que ele teve, mas ainda dá para continuar, como está na imagem, esse continue com o número 3 embaixo. Essa seria a terceira oportunidade para o Nagi. Comenta aí se tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver isso. E deixa aí embaixo para você o que significa padrão dos sonhos. Você pode ter outra interpretação, então eu ia gostar de verdade de saber sua opinião sobre isso para a gente conversar aí nos comentários. E claro, para você continuar apoiando nosso canal, se inscreve que ajuda demais e curte o vídeo, que isso é um motor para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo exclusivo aqui. Quadros novos também vai estar aparecendo aí, que eu vou estar trazendo muito maneiro. Então eu conto com sua inscrição. Obrigadão para quem viu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!